Bom, a nossa história ela começa um pouquinho antes do dia 26/9, quando o médico que eu fazia no pré-natal, né, ele não quis me passar um pedido médico para fazer ultrassom. Mas já fazia um tempo que eu estava sentindo assim que eu precisava fazer ultrassom e tal. E aí eu entrei em contato com uma clínica que me disse que eles só tinham vaga pro dia 8/10. Aí eu falei, tá bom, então vocês marcam pra mim, né? E aí vocês me avisam. Se surgir uma vaga antes, que aí eu quero com urgência. No dia 25, mais ou menos, eles me avisaram que eles tinham um horário pro dia 26/9, às 9h30 da manhã. E aí eu pedi pra minha chefe, né, se eu podia sair e falei que eu voltava depois trabalhar. E fomos fazer o exame. Quando a gente sentou, quando eu deitei, né, na maca, a médica tinha feito o primeiro ultrassom, ela começou a conversar comigo e tal. E ela falou, olha, a Helena tá com uma restrição de crescimento intrauterino muito forte. Eu não sei dizer para você de quanto tempo, né? Quando que começou essa restrição de crescimento, mas ela tá um bebê muito pequeno para sua idade gestacional. E eu te aconselho que você saia daqui e vá direto para a maternidade, né, para o hospital, para você ser avaliada no alto risco. Eu te aconselho a não ir para casa. Aconselho que você vá lá. E aí a gente saiu do hospital e eu já fiquei muito preocupada, muito desesperada, assim, porque a gente perdeu um bebê antes do Bernardo. A Alice, ela nasceu pequena, né, com 1,9 kg, e ela já era um bebê a termo, né, praticamente, ali tinha 37 semanas de gestação. Então eu fiquei com muito medo, né, a gente ficou com muito medo de que fosse repetir a mesma história da Alice. E quando a gente chegou na maternidade, a médica falou assim, olha, restrição de crescimento, às vezes a gente consegue contornar, né, a gente vai avaliar e tal, mas calma. E aí eu tentei, né, me acalmar um pouco, e a gente foi fazer ultrassom com o Doppler. E quando a gente saiu do Doppler, a médica chamou de volta e ela falou: olha, realmente, ela tá um bebê muito pequeno para essa idade estacional. Ela tá com uma restrição de crescimento e a gente optou por te internar. Você vai ficar internada aqui. A gente quer segurar, né, a sua gestação até 34 semanas. Eu tava com 29 semanas e pouquinho. A gente quer segurar a sua gestação até 34 semanas, desculpa, porque ela vai crescer e tal, e a gente vai acompanhando. E eles me resolveram me internar no dia 26 de setembro. Do dia 26 ao dia 29, então, eu fiquei internada. E todos os dias, de hora em hora, vinha uma enfermeira e ela ouvia o coraçãozinho da Helena, né, fazer o BCF. Todos os dias, perto da hora do almoço, eu fazia um ultrassom com o Doppler para avaliar se tinha mudado alguma coisa. E todos os dias também, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, eu fazia o MAP, que é um exame que eles colocam uma faixa aqui na barriga, e aí a gente segura um aparelhinho e a gente aperta toda vez que o bebê mexe, e eles conseguem monitorar os batimentos cardíacos do bebê e também a movimentação. E aí assim foi, né? Eu tava de 29 semanas e alguns dias, 29 semanas e 4 dias, 3 dias. E aí assim seguimos, no dia 26, dia 27, dia 28. Até que no dia 29, pela manhã, eu fui fazer o MAP. E os médicos, né, a gente percebeu que os batimentos dela, os batimentos estavam batendo o coraçãozinho, mas ela estava se movimentando menos. E aí eles perguntaram, você já comeu? Já tomou café? Era umas 8h30, 9 horas. E aí eu falei, não, o café não veio ainda, né? Aí eles, tá, pegaram e me deram lá um café, um pão e uma fruta pra comer. Pediram pra eu comer e avisaram que ia refazer o exame. E aí eu refiz o exame mais 2 vezes. E eu sabia que tinha uma coisa errada, né? Porque eu sempre fazia uma vez e voltava pro quarto e tava tudo normal. E aí nesse dia a gente refez mais, fizemos mais 2 vezes, né? Então no total foram 3 vezes que a gente fez o MAP. E ok, né? Eu, eu, eu percebi que ela tava movimentando menos, porque eu apertava menos, né? O aparelhinho. Voltamos pro quarto. E aí, por volta de meio-dia, 11h30, meio-dia, eu fui fazer o ultrassom com o Doppler. E assim que eu fiz o ultrassom, a gente voltou pro quarto, né? Que a gente fazia o ultrassom e precisava esperar alguém buscar a enfermeira pra gente voltar pro quarto. O Vini tava comigo, né? E aí quando eu cheguei no quarto, eu almocei, porque eu tava com muita fome. Eu ainda tava grávida, né? Então a fome tava assim, gigante. E aí eu voltei pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, uma enfermeira me chamou na porta e falou assim: quanto tempo faz que você não come? Aí eu falei: eu comi agora, eu tinha acabado de almoçar, literalmente. Aí ela falou: tá, não come mais nada
porque a médica vai vir falar com você. E aí eu já entrei no quarto de novo, né? E eu já fiquei muito nervosa. Eu sentei e o Vini falou, amor, mas eles falaram que tava tudo bem o ultrassom. Eu falei, não, mas não tá, porque eu sabia que pra cesárea precisava ter um tempo ali de jejum, né? Por conta da anestesia e tal. E aí a médica veio e ela falou assim, olha, a gente viu uma alteração no seu ultrassom. A gente discutiu com a equipe médica e a gente optou por interromper a sua gestação. Porque a chance de sobrevivência dela aqui fora é maior do que na sua barriga. A gente não consegue fazer nada por ela dentro da sua barriga, mas aqui fora a gente tem uma UTI preparada e então a gente vai interromper essa gestação. Não come mais nada, não bebe mais nada. A gente vai organizar as coisas e a gente já vem para preparar o seu acesso e enfim. E aí eu fiquei com muito medo, né? Muito assustada, assim, porque a gente não estava preparado. A princípio eu ia ficar internada 1 mês. E pela fala deles, né, que tinha piorado a, a, o quadro dela dentro da minha barriga. Eles chamaram uma psicóloga para conversar com a psicóloga explicou, e aí ela falou assim: olha, a gente vai fazer a sua cesárea no início da noite. Isso era 1h40 mais ou menos. No final da tarde, início da noite. E aí foi aquela correria, né? Minha mãe já estava aqui em casa para avisar minha mãe, para avisar nossos familiares, para encontrar alguém para vir aqui ficar com a minha mãe e ficar com o Bernardo também, porque a gente tinha o Bernardo no meio de tudo isso, né? E a princípio a cesárea ia ser feita no início da noite. Corta para 4h30, eu já estava na sala de cirurgia com acesso, tudo pronto, o quarto já preparado. E a gente desceu pro centro cirúrgico, né? E enquanto eles me preparavam, enquanto eles colocavam anestesia em mim, todo o procedimento que eles fazem, né, antes da cesárea, que eu acredito que levou, assim, uma meia hora, uns 20 minutos, meia hora, não sei. O Vini não podia estar comigo na sala. E eu lembro que eu chorava muito, assim. Eu tava com muito medo. Eu tinha muito medo de eu morrer. E também muito medo de acontecer alguma coisa com ela. E eu tentava me acalmar, eu tentava orar, mas eu não conseguia ali no meio daquele desespero, né? E aí, o médico, né, o anestesista, veio dar anestesia em mim, eu tremia muito de medo. E aí uma enfermeira sentou assim na minha frente e ela falou, você quer se apoiar em mim? Aí eu fiz assim com a cabeça, eu tipo, dei a mão pra ela, não, me abraça, pode me abraçar. E aí nesse momento foi assim, um sentimento muito, muito, muito forte de que Deus estava ali comigo mesmo, sabe? Na sala de cirurgia. Foi uma sensação assim, quase que como se aquela enfermeira assim fosse usada por Deus naquele momento. E eles perguntaram se a gente tinha uma playlist pra hora do nascimento, né? E eu falei, não temos. A gente estava preparado para isso agora, né? Aí eu falei, amor, toca uma música aí pra distrair a gente, né? E aí ele colocou algumas músicas que eu gostava, ele já tinha entrado na sala, né? Já estava deitada, pronta para começar a cirurgia. E aí ele começou a tocar algumas músicas ali que eu gostava e tal. E aí, em determinado momento, eu falei, amor, toca Sonhar Pequeno, coloca Sonhar Pequeno do Vocal Livre. E aí terminou Sonhar Pequeno. E logo em seguida, assim, começou a tocar Ele me amparou, viu meu chorar e me deu a mão pra me consolar. E no meio dessa música, assim, enquanto tava tocando essa parte, a médica veio e falou assim, ela já nasceu, tá? Tá tudo bem, ela já chorou, ela fez xixi lá, os médicos estão fazendo os procedimentos. E aí, nessa hora, a gente ouviu um resmunguinho assim, muito fininho, muito pequenininho, e a gente sabia que era ela. E assim a Helena nasceu, com 910 gramas, 35 centímetros, às 4h51 da tarde. Ainda na sala de cirurgia, ela precisou ser reanimada. Ela nasceu com um Apgar muito, muito baixo, não, mas ela nasceu com um Apgar ruim. E já arrumaram, fizeram todo o procedimento ali e subiram com ela para UTI NEL. E na UTI NEL, assim, foi milagre atrás de milagre. A gente conseguia ver, assim, os milagres, sabe? Que eu não sei se eu já passei durante a minha vida antes da Helena por uma sensação assim de conseguir ver tanto a mão de Deus, sabe? Mas eu sei que esses dias dela na UTI foram muito marcantes. Ela nasceu dia 29, no dia 29
ela ficou 4 dias em manutenção mínima. O que era manutenção mínima? Ninguém podia mexer nela na incubadora. Ela ficava lá fechadinha e a enfermeira abria de 8 em 8 horas para limpar. Limpava ela, trocava a fralda e fechava de novo. Não tinha colo, não tinha carinho, não tinha nada. A gente via ela só através do vidro. A gente podia visitar ela se a gente quisesse, mas a gente só via ela através daquele vidro, né, da incubadora todo suado ali para manter ela quentinha, para simular o ambiente do útero. No dia 4 de outubro, foi a primeira vez que o Vini pôde pegar ela no colo. E eu tava em casa, tive alta, né? E eu tava com a cesárea, todo o processo de cicatrização, então eu não fui no hospital. No dia 6 de outubro, foi a primeira vez que eu pude tocar nela. Ainda através da incubadora, a gente abriu a portinholinha ali, né? E eu pude fazer carinho nela. Nesse dia eu não pude pegar ela no colo, porque eles precisaram fazer um procedimento. E quando tinha esse procedimento, eles aconselhavam a gente a não pegar ela, porque era muito estressante para ela. Quando a gente tirar, ela tinha que tirar vários fios que ela ficava. Ela tava com entubada ainda, né? Então era um processo assim difícil, né? De tirar ela, colocar no nosso colo. E aí nesse dia, eles não proibiam, mas era estressante para ela, então a gente preferiu não pegar. Nesse dia eu fiz só carinho nela, né? E eles colocaram uma pique, que é um acesso assim para passar medicação e tal, e ele é mais profundo, porque ela era um bebê de 900 gramas. Então qualquer coisinha que pegasse na veia dela já podia estourar e tal, né? Então essa pique era mais profundo para não precisar ficar fazendo procedimento toda hora. No dia 7 de outubro, ela estava com 4 ml de leite materno. E era o meu leite ainda nesse dia, eu tinha conseguido extrair, mas eu acabei descobrindo que eu estava com trombose na perna. E aí eu precisei iniciar um remédio que me impede de amamentar. Só um minutinho. Todos os dias nós íamos para o hospital e a gente ficava com ela, né? A gente podia pegar ela no colo, mas a gente estava se revezando também com o Bernardo, né? Então a gente ficava de dia com a Helena, voltava, ficava um pouquinho com o Bernardo e ficava se revezando assim. Cada dia que a gente chegava no hospital era uma oração diferente, né? A gente pedia para que a infecção sumisse, a gente pedia para que ela ganhasse peso, pedia que ela aceitasse a dieta, né? Que ela aceitasse o PT, a fórmula que eles precisaram introduzir. Teve um dia que eles fizeram um ultrassom na cabecinha dela e aí eles indicaram que ela estava com um pequeno sangramento. E aí os médicos disseram que provavelmente o sangramento ia sumir, né? E aí a gente orava para que o sangramento sumisse. E quando a gente chegava no outro dia, a gente tinha uma resposta na nossa oração. E geralmente, Deus foi tão maravilhoso assim durante os dias, ela quer participar, que a gente até tinha notícias não tão boas. Teve um dia que ela vomitou e tal, mas as notícias boas elas acabavam compensando todo e assim elas sobressaíam. Os nossos pedidos eles eram atendidos e alguns dias a gente era surpreendido por Deus assim. A gente tinha notícias que a gente nem esperava. A gente falava, nossa, sério? No dia 11 de outubro, a Helena foi estubada e ela já estava com 11 ml de leite. No dia 15 do 10, com 16 dias de vida, foi a primeira vez que eu pude trocar a fralda dela. No dia 15 do 10, com 16 dias de vida, foi a primeira vez que eu pude trocar a fralda dela. E aí a gente conversando com as enfermeiras, né? A gente comentou como nós deveríamos ser mais gratos pelas coisas comuns do dia que Deus dá pra gente, porque tudo é Deus que nos dá. Então, até as coisas mais simples, como a gente deveria agradecer mais e reclamar menos. No dia 5 de novembro, a Helena teve alta da UTI e a gente desceu para a UCIM. A UCIM é como se fosse um quarto onde ficaram mais 5 mães, né, com a gente, mas lá os cuidados já é as mães que fazem. Então a gente trocava fralda, a gente alimentava ela, né? Quando ela desceu para a UCIM, ela tirou a sonda, ela estava se alimentando via sonda, então ela não mamava. E aí ela precisou começar a treinar a sucção. Então a gente começou a treinar com ela, começou a dar uma madeirinha para ver se ela sugava. Ela acabou perdendo um pouquinho de peso, né, nesse processo. Mas nesse dia que ela desceu para o SIM, ela já estava fora de risco, né, digamos assim. As infecções já não existiam mais, aquele pequeno sangramento na cabeça não existia mais também. Ela só precisava ganhar peso. E aí a gente ficou nessa luta de ganhar peso. Na UCIM, a gente era aconselhado a passar mais tempo com ela. Então, eu passava o dia, ficava das 7 às 6 horas, mais ou menos. E o Vini ia e ficava à noite. Às vezes dormia,
E às vezes ele ficava até 10, 11 horas da noite. No dia 13 do 11, depois de 46 longos dias de internação, a gente teve alta para vir para casa, com a Helena pesando 1,875 kg. Ela ainda era um bebê muito pequeno, ainda é, né, um bebê muito pequeno, mas ela já estava de alta. Ela tinha superado muita coisa. Ela precisou de transfusão, ela teve anemia, ela foi reanimada, ela foi entubada, ela usou CPAP, ela tomou medicações. Mas apesar de tudo isso, durante a internação, a gente fez amizade, né, com as mães que moravam lá, que estavam lá com a gente, e a gente pôde testemunhar muitos milagres, não só com a nossa filha, mas com os outros bebês também. E eu acho que foi a época da minha vida mais visível, assim, que eu mais vi Deus mesmo, a cada dia, me dando força para passar por isso, mudando a situação em alguns momentos. Eu falei lá no começo, né, que a gente tinha conseguido uma vaga só pro dia 8 do 10. E eu tenho certeza que foi Deus que arranjou aquele encaixe pra mim, pra gente fazer ultrassom no dia 26. Porque até o dia 8 talvez não tivesse dado tempo, sabe? E depois conversando com o Vini aqui em Blumenau, o Hospital Santo Antônio, que foi onde a gente ficou internado, né? Ele é referência em maternidade para 14 municípios na UTI neonatal. Então, de 14 municípios de Santa Catarina, os bebês vêm para cá quando eles precisam de UTI, né? E eu tenho certeza que até Deus ter trazido a gente para cá há um ano e pouquinho atrás, um ano e meio atrás, foi uma providência, sabe? Eu não sei se eu passaria por isso estando em São Paulo ou em outro lugar. Mas aqui a gente estava em um dos melhores lugares para ter o tratamento que a Helena teve, para superar tudo que ela superou e para conseguir é, passar por isso bem, né? Hoje ela está em casa, vocês viram no vídeo, né? Eu entreguei ela pro papai porque ela estava chorando um pouquinho. É, e a gente ainda tem alguns desafios pela frente, né? Por conta da prematuridade. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ela é da Ellen White, e ela fala assim que a gente nada tem a temer quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça de como Deus nos guiou no passado. E eu acho que é isso. A gente tem certeza que Deus protegeu a Helena, Deus salvou a vida dela, Deus devolveu a vida para ela, porque ela nasceu praticamente sem vida. E a gente agradece muito a Deus, né, por isso, claro. E a gente também agradece muito as orações, porque elas com certeza fizeram toda a diferença, tanto para acalmar o nosso coração, quanto nesse milagre que a gente viveu.